mais tiramos do caminho aquilo que agora nós chamamos de nós mesmos e deixamos Deus tomar conta de nós, mais verdadeiramente nós nos tornamos nós mesmos. Essa frase do C.S. Lewis é a frase que inicia o nosso segundo episódio das lives devocionais sobre a vida abundante. Mais dele, menos de mim, menos de você, menos de nós. Vamos fazer uma introdução, já que a gente está no segundo dia. O que aconteceu na semana passada? O que a gente fez naquele episódio, que foi o primeiro? Inclusive saiu ontem à noite um carrossel que já trouxe bem essa síntese que a gente vai falar, que eu vou falar agora para vocês, antes da gente prosseguir no nosso assunto. Mas é sempre bom a gente lembrar, principalmente que às vezes tem gente que está chegando agora e não viu exatamente o que aconteceu semana passada, o que é então vida abundante e o que foi que já aconteceu em cima do que nós vamos construir a nossa série. Para a gente compreender o que é uma vida abundante, a gente primeiro precisa entender para que existe a nossa vida, para que existe vida, o motivo pelo qual nós fomos criados. E nós fomos feitos, nós vimos bastante isso, inclusive vocês compartilharam um monte essa frase, fiquei super feliz. Nós fomos feitos de propósito com um propósito. Nós fomos feitos de propósito com um propósito. E quando nós tentamos viver de forma diferente desse propósito para o qual nós fomos criados, não funciona e nós acabamos definhando. E o resultado é esse desânimo, essa crise de quem sou eu, o que está acontecendo aqui, por que eu me sinto tão desanimada. São as crises existenciais que nós com tanta frequência experimentamos. E aí nesse livro, Que Eu Diminua, a Jen Oshman traz considerações extremamente valiosas sobre isso. Porque para ela cita o exemplo lá do final de semana dela com o marido na Itália, né? Para trazer para nós que assim como uma Ferrari, que foi feita para funcionar em alta velocidade, a Ferrari é algo que a gente associa à velocidade, a arrancadas, a uma estrada assim reta em que o pessoal pode ir a sei lá quantos quilômetros por hora, e ela acaba sendo subutilizada quando ela é usada, por exemplo, na marginal às 5:30 da tarde. Quando o nosso propósito não é realizado, nós gememos, a gente fica inerte e a gente nunca arranca da forma como a Ferrari também não, quando ela está funcionando de uma forma diferente. A gente não atinge a nossa velocidade total, porque a gente tem sido subutilizado. Então a Ferrari foi feita para velocidade, nós fomos feitas para Deus. Nós fomos criadas por Ele. Só um minutinho, tá um pouco difícil hoje aqui. Hoje é o dia que vocês vão conhecer o garrafão. Eu já falo sobre ele, peraí. Esse garrafão é o querido do clube, porque ele ocupa a tela inteira, né? É um garrafão que cabe 2.000 ml de água. E que ele te avisa, bom, quem tá aqui faz tempo já viu nos stories, né? Ele também te avisa como é que você tá tomando água, como é que você tá. Vocês vão olhar e vão tudo falar, a Naná não tomou quanto ela devia de água ontem. Não tomei, estou pagando o preço e tentando dar conta do da minha meta agora de manhã. E quem viu que há 2 dias atrás eu tava falando que eu só ia responder com emoji para poupar minha voz, eu tô passando aqui por um processo, já finalizando, mas acho que ainda vai pegar um pouquinho. Mas vamos voltar, qualquer coisa vocês vão saber que é por isso que eu tô tomando mais água do que o normal nessa live. Nós fomos feitas para Deus. Nós fomos criadas por Ele, para Ele. Nós somos criadas por Deus à imagem dEle. Gênesis 1:27 nos traz isso. Então, se Ele nos criou, é Ele que deve dizer por que a gente está aqui. Eu estou revisando, se você chegou agora, eu estou revisando o que aconteceu no primeiro dia para a gente poder avançar para o segundo. Ele nos fez a sua imagem, então nós somos representantes dEle aqui. Como Sasha sempre fala e eu gosto de repetir, nós somos representantes visíveis de um Deus invisível. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nós estamos aqui então para refleti-lo. E a Jen Oshman também completa essa ideia dizendo que tudo foi criado por Ele e por meio dEle, para Ele. Então a gente entende que Ele também nos sustenta por completo. E a gente precisa de sustento adequado, da mesma forma que a Ferrari também. Você não pode colocar suco de uva no tanque e esperar que ela ande. Nós precisamos do sustento adequado também, e Deus é o nosso sustento. Se a gente tentar funcionar sem o sustento adequado, não vai dar certo. E a gente tem feito exatamente isso. A gente tem buscado sustento em nós mesmas, cada vez mais.
cada vez mais sustento em nós, acreditando que a força vem de nós. E a gente vai falar muito especificamente sobre isso hoje também. Autoajuda, autocapacitação, autoestima, autorrealização. E esse combustível, invariavelmente, ele esgota. E quando isso acontece, o resultado é que nós somos pessoas cansadas, desanimadas, pessoas em crise. Então a gente precisa concordar com o que a Jen Oshman diz nos seus primeiros capítulos. Enquanto a gente não reconhecer que a gente foi criada por Deus, para Deus, e que nós existimos e somos sustentadas no próprio Deus, a gente não vai entender o quanto a gente precisa dele para tudo. E aí, porque a gente não vai entender isso, a gente também não vai recorrer a ele para tudo e ficaremos então inquietas, sobrecarregadas e pesadas. Nós estamos nos nossos papéis específicos para nós refletirmos e sermos mais parecidas com o nosso Criador. Para revelar sobre o nosso Criador para um mundo que está de olho em nós o tempo todo. Esse é o propósito para o qual nós estamos aqui. Criadas de propósito, com um propósito. Esse propósito é único. A forma como esse propósito é vivido é praticamente único. Único não, é infinito, né? O propósito é um, mas a forma que eu vivo isso, seja na maternidade, seja na minha vida profissional, seja conciliando as duas coisas, seja no meu casamento, seja sendo síndica do prédio, sei lá o que você é, mas em qualquer um desses papéis que você desenvolve, o seu propósito ele é muito estabelecido. E quando você foca a sua vida no papel e não no seu propósito, quando o papel muda, você entra em crise. Porque o seu papel vai mudar muitas vezes ao longo da sua vida. O seu propósito não. O seu propósito não. O seu papel sim, o seu propósito não. Então a cultura diz para nós, seja feita a imagem que você quiser fazer de você e viva para a sua própria glória. Mas Deus diz o contrário. Deus diz, eu te fiz a minha imagem para você viver a minha glória. E quando nós acreditamos e vivemos esse propósito, nada falta. A sociedade, então, já para terminar essa revisão, a sociedade vai dizer para nós, viva a sua melhor versão. Outra frase que vocês muito compartilharam aí, que eu imagino a gente tem mais ou menos um termômetro do que impacta mais vocês pelo conteúdo que vocês acabam compartilhando depois, né? E a sociedade, então, que diz para nós, viva a sua melhor versão, a verdade mesmo é que a nossa melhor versão é aquela em que a gente praticamente não existe. Aquela em que a gente praticamente some. E que nós vemos mais dele, porque ele nos criou para refleti-lo, e menos de nós. Qualquer outra versão que nós buscarmos vai inevitavelmente levar ao descontentamento e insatisfação. Então sim, a gente precisa voltar para ele todos os dias. Jesus veio para que nós tivéssemos vida, não uma vida chué, não uma vida mequetrefe, né? Mas uma vida abundante. E como que é uma vida abundante? Uma vida então que está, como a gente vai ver hoje, enraizada em Cristo e sendo edificada e estabelecida nele. Enraizada, edificada e estabelecida nele. Aquela que busca mais de Deus e menos de nós. Aquela que se empenha não nos seus próprios esforços, mas na dependência do Espírito a buscar santidade e santificação. E hoje, então, a gente vai avançar nisso, ainda usando o livro da Jen Oshman, um capítulo específico, que inclusive é o que deu o nome para esse episódio. O capítulo se chama Você é o que você come. Você é o que você come. Talvez você tenha olhado e falando, Naná mudou de ideia, não vai mais falar de vida abundante, vai falar de dieta. A gente vai fazer algumas alusões pertinentes, mas a gente ainda está no nosso assunto. Depois de falar sobre o nosso propósito, como eu já disse, sobre enraizados, edificados e estabelecidos, a gente precisa considerar o que a Bíblia diz lá em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E é interessante, daqui a pouco eu vou retomar essa ideia, que depois desses versículos 6 e 7, logo em seguida, aparece o 8, que diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, para eu
ficar, a partir do momento em que eu sou chamada a viver enraizada em Cristo e me edificar e me fortificar, me firmar, me estabelecer nele, em seguida vem a advertência. Cuidado para que ninguém tente fazer com que você construa suas raízes em outra coisa. Firme-se em Cristo e não naquilo que o mundo diz para você fazer, ou no que o mundo diz para você se fincar. Certo? Os perigos, então, de se enraizar ou de se alimentar errado é uma coisa que a gente precisa falar. E nas próximas semanas a gente vai entrar na questão do desdobramento, então, de se edificar e de estar firmada em Cristo. O que isso produz, a partir dessa mudança interna, o que isso produz externamente em nós. E quando a gente pensa em enraizados, a gente pensa nas raízes. Fui atrás do dicionário para deixar bem claro para vocês o que o termo raízes quer dizer. Porque a gente pensa em raiz, a gente já pensa numa coisa específica, mas as aplicações elas são diversas. A raiz é definida como aquele órgão de um vegetal que fixa a planta no solo. Primeiro conceito importante. A raiz é o que fixa alguma coisa no solo, absorvendo deste solo água e sais minerais indispensáveis para a sua existência. Então, uma raiz bem firmada, não basta a raiz ser boa, a gente precisa estar enraizado onde? Num bom solo. Enraizados em Cristo é o que Colossenses nos chama a fazer, porque é desse solo que a gente absorve aquilo que é indispensável para a nossa existência. E nós precisamos estar, então, fincada. Raiz solta, raiz xoxa, não muito bem firmada no solo, faz com que uma árvore caia. A raiz é aquela parte por meio da qual um órgão é implantado num tecido. A gente fala também de raiz do dente, a raiz do cabelo. Se a raiz está fraca, quando a raiz do dente é prejudicada, isso causa uma série de problemas na saúde bucal. Quando a raiz do cabelo não está fortificada, isso causa queda, certo? Então, também, a base de um objeto enterrado no chão, a parte situada na base de alguma coisa, o princípio de alguma coisa. Quando a gente fala cortar o mal pela raiz, a gente está falando de cortar o mal pelo princípio lá no comecinho, para que não brote ou que não surge mais coisas. Então, a raiz é aquilo que nos deixa arraigadas, fixas, presas em alguma coisa. Então tá, se nós devemos estar enraizados em Cristo, esse é o grau de conexão ou de fundamento que a gente precisa ter nele. O Evangelho, então, é a nossa boa notícia na qual nós devemos estar enraizados. E ele só faz sentido, a boa notícia, ela só faz sentido quando a má notícia é muito bem compreendida. E nesse sentido, eu quero de novo convidar você, se você ainda não está fazendo isso, assista a série Embaixo do Tapete, uma série de lives aqui do Filipenses 4.8 também, lá de 2020, em que a gente falou muito sobre essa questão, não apenas do Evangelho, nos 3, 4 primeiros episódios, mas depois falamos de uma série de pecados que vão tendo que ser podados para que, como desdobramento de nós estarmos enraizados nele. E a má notícia que a gente precisa lembrar, para que a boa seja realmente muito boa, a má precisa ser entendida no grau de malignidade que ela tem. Onde a má notícia é muito ruim, a boa notícia é muito boa. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E o Evangelho, então, é a notícia que nos aponta para a malignidade do pecado e para o plano maravilhoso e redentor do nosso Salvador. Foi pela graça. Nós não merecemos e Ele fez e fez por amor. Ele fez por amor e hoje nós somos livres. Para quê? Para fazer o que eu quiser? Livres para eu viver o propósito para o qual eu fui criada. Eu fui criada de propósito com um propósito. O pecado me impediu de viver esse propósito, mas Cristo veio e torna isso possível. Em gratidão e adoração, a nossa resposta é viver essa vida abundante, uma vida plena, satisfeita, na qual nada falta e que tem cada vez mais dele e menos de nós. Então eu preciso estar firmemente enraizada nisso, porque uma árvore só cresce forte se ela tiver com raízes fortes, bem fundamentadas num solo bom, com boa fundação. E puxa, essa mensagem, a mensagem do Evangelho, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nós somos grandes pecadores, mas temos um grande Salvador. Essa mensagem tem sido muito distorcida. Muito distorcida. Existe um outro tipo de evangelho dentro das igrejas, sendo pregado, sendo difundido,
que é na verdade não esse solo no qual a gente tem que se enraizar e se estabelecer, mas um solo arenoso, um solo frágil, que não produz raízes. E o pior, porque a gente tem cada vez mais construído a nossa base ou colocado nossas raízes nesse evangelho fraco, a gente tem ficado frágil na detecção desses erros. E meio que subnutridas é a palavra, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Até mesmo para identificar quando alguma coisa está ruim. E a Jen Oshman fala uma coisa no livro que, se você está aqui há um tempo, você certamente já me ouviu falar, que é a importância da gente estar muito familiarizado com aquilo que é verdadeiro, ou seja, e trazendo para o nosso exemplo, a importância da gente estar enraizado em Cristo, porque quanto mais a gente está estabelecido nele, mais o falso será detectado com agilidade. Hoje em dia a gente fica perdido, a gente ouve tanta coisa. A gente chega numa livraria cristã, por exemplo, e a gente vê, dependendo da livraria que você vai ver tanta variação de livro que você olha e fala, eu não sei qual deles vai ser bom. Qual deles tem uma doutrina boa? E por mais que a gente dê dicas assim de, vai naquele autor ou escolhe pela editora, vê quem fez o prefácio, vê quem está endossando, coisa desse tipo, embora todas essas coisas sejam válidas, em última análise, o que vai determinar se o livro realmente é bom é se ele está de acordo com o que está aqui. E se a gente não está familiarizado ou enraizado, estabelecendo a nossa fé de acordo com o que está aqui, a gente se torna muito suscetível a erros. Então eu sempre falo, eu costumava falar para os meus alunos que quando eles chegam no estágio, na prática clínica, doida para pegar o esteto e escutar logo um sibilo, um ronco bilateral, pegar um edema agudo de pulmão, né? Que antes deles chegarem com essa expectativa, eles precisam estar muito bem treinados em quais são os sons esperados. O que demonstra que o meu pulmão está funcionando da forma como ele deveria funcionar? Porque enquanto eu não me treinar para ouvir esses murmúrios vesiculares normais, eu vou estar sempre procurando alteração, mas sem a base do que é verdadeiro. Então a gente sempre precisa entender que ao invés da gente sair por aí estudando todas as deturpações doutrinárias, a gente precisa se enraizar em Cristo, porque Ele é a verdade, porque a sua palavra é a verdade, e quanto mais eu conheço dela, mais eu vou estar apta a detectar os erros que eventualmente vão surgir. Não vou detectar erro de primeira se eu não conheço o que é verdade. Eu sempre falo disso e no livro ela usa exatamente esse exemplo. Ela não fala do estetoscópio, mas ela fala dessa coisa da gente estar bem treinado para identificar o verdadeiro, para que o falso apareça com mais facilidade, para que essas deturpações sejam facilmente identificadas. E o fato é que as falsificações têm entrado no nosso meio e muitas vezes pegado a gente desprevenida. E sabe qual que é o problema, o principal problema, talvez o mais sorrateiro deles? A gente deixa de ter uma fé centrada em Deus, e é isso, essas são as falsificações que têm entrado. A gente tem deixado de ter uma fé centrada em Deus e tem tido uma fé centrada no eu. E a gente praticamente não percebe a diferença. Não é sempre que os grandes erros que nos levam a desvios na fé chegam com uma heresia assim que você, não, isso aqui, Jesus não é Deus. Pô, isso aí é fácil identificar, certo? Mas muitas vezes ela chega de fininho. Ela vai tirando o centro de Deus, colocando o centro no eu, sem que a gente sequer perceba. A gente começa a direcionar o nosso relacionamento com a Bíblia, os nossos discipulados, nossos ministérios de mulheres, nossa devoção e tudo mais, para a seguinte pergunta: como Deus pode me servir? Essa é uma deturpação importante que foge totalmente do estar enraizado em Cristo. A gente tem olhado para a Bíblia pensando nessa pergunta: como Deus pode me servir? Sendo que a pergunta correta, à luz do Evangelho e do que Cristo fez por nós, é como que eu posso servir a Deus? E é nesse sentido que ela afirma de novo, e a gente precisa pensar nisso mais um pouco. Acabou virando mais de nós, mesmo dentro da igreja, mesmo com a Bíblia na mão. Mais de nós, tudo sobre nós, tudo em volta de nós e por causa de nós. E isso tem produzido as raízes frágeis, porque ela está sendo fincada num solo frágil, que não é o verdadeiro Evangelho. E a Jen Oshman traz uma consideração interessante. Ela diz que embora essa mudança de centralidade em Deus para centralidade no eu tenha muito a ver com aquela autoajuda, autocapacitação, autorrealização, papapá, que a gente viu na semana passada, ela também acabou sendo reforçada
pela priorização bem intencionada da igreja para que os crentes tenham um relacionamento pessoal com Jesus. Nossa, Naná, que é isso? Não me entenda mal. A gente precisa de um. A salvação é individual. As raízes em Jesus que nós devemos construir é algo pessoal. Mas a gente tem feito com que a devoção pessoal vire algo pessoal num nível que agora a gente interage com a Bíblia pensando que ela é um livro sobre nós, pensando que ela se dirige a nós de forma imediata. Então eu construí o meu relacionamento com a Bíblia de uma forma achando que ela tem as respostas para as minhas perguntas, sendo que na verdade Deus quer orientar até as perguntas que eu faço. Então, o que isso quer dizer na prática? Eu não acho que a Bíblia tem todas as respostas, porque eu tô aqui super indecisa, não sei se eu faço veterinária ou farmácia e eu não encontro resposta para isso na Bíblia. Você claramente transformou a Bíblia num livro sobre você e ela não é um livro sobre você. As implicações dela são muito dirigidas a você, mas ela não é, nunca foi e nunca será um livro sobre você. A gente lê a Bíblia, num exemplo talvez um pouco menos gritante, uma outra forma da gente mostrar que a gente tem exercido esse relacionamento com a palavra de Deus é que a gente lê a Bíblia unicamente em busca de como eu posso aplicar isso na minha vida hoje. Aplicação direta. Qual é o risco? Qual é o risco de eu sempre interagir com a Bíblia querendo uma pílula de alívio ou algo que vai animar o meu dia, e aí se eu caio num trecho que isso não acontece, eu vou desanimando, ou eu vou pulando alguns trechos da Bíblia porque eu falo, bom, ali não tem nada pra mim, ali são só umas leis que eu não entendo nada, ali são profecias, né, que já foram cumpridas, então eu quero ali a aplicação. Qual é o erro disso? Eu deixo de estudar a Bíblia pelo que ela realmente é. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu começo a estudar a Bíblia buscando resposta para os meus problemas e fazendo uma aplicação pessoal. De novo, de forma sutil, eu no centro. Eu. E puxa, eu acredito que a maioria de nós já tenha caído nisso. A gente pega a Bíblia, lê um versículo e a gente pula logo para quê? Como eu posso aplicar isso no meu dia hoje? Eu venho aqui, eu abro a Bíblia, tá aqui, tô em Esdras. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Como eu posso aplicar isso? Preciso estudar a lei. Veja, ok, eu caí em qualquer um aqui, até algum sentido fez. Mas tantas vezes a gente vai cair num erro de olhar, pegar, ler um trecho, Esdras, então me ensina, preciso ler a Bíblia. Mas cadê o fundamento? Cadê o fundamento? Depois eu venho aqui, abro em outro lugar e vou cair num trecho que eu não vou entender nada e vou desanimar. Cadê o fundamento? Eu quero uma pílula de ação imediata para o meu dia hoje. E não foi isso. A Bíblia não é uma bula. Ela não é uma bula. Ela não é um compêndio médico que em caso de ansiedade leia isso, em caso de preocupação leia isso, em caso de não sei o que leia isso. Veja, não é que ela não contenha isso. Mas isso não é tudo que ela faz, nem o propósito primário dela. E quando eu enxergo a Bíblia assim, eu estou focando em mim e não no autor. Essa é a diferença que eu acho importante a gente olhar. Veja, ela fala sobre o que fazer quando estamos ansiosos? Fala. Ela fala que é importante estudar a palavra de Deus? Ela fala. Ela fala o que eu devo fazer quando eu estou preocupada? Ela fala. Mas se eu começar a olhar para ela só em busca disso, eu vou fazer como se eu picotasse uma história inteira. Pegasse uma revista, cortasse várias palavras aleatórias de uma história completa, de uma história que tem início, meio e fim. E eu buscasse só alguns pedaços e normalmente, outro risco, quando eu recorto essa história inteira, eu vou buscar só os pedaços que me interessam, que são mais, fugiu a palavra, convenientes para mim. E aí eu vou colar tudo de novo num cartaz que ainda que seja bonito de se ver, que seja inspirador, ele não tá contando a história dele toda. E aí eu tenho o risco de ir abrindo brechas. Eu vou interpretando a Bíblia de acordo com os meus valores e com o meu estilo de vida. E você pode ver por aí afora, tantas pessoas pegam trechos completamente descontextualizados. Pessoas que sequer frequentam a igreja ou têm uma Bíblia, mas elas pegam trechos totalmente fora de contexto para provar um ponto que é conveniente para elas. Picotando uma narrativa completa, picotando uma revelação completa, pegando só trechos que me interessam e usando a meu favor. Eu no centro.
Mas o que acontece? Porque isso tem princípios bíblicos por trás, porque isso tem uma referenciazinha ali com nome, capítulo e versículo, a gente não vê que isso está centrado no eu e a gente cai direitinho nessa cilada. Nós temos escolhido livros e materiais para discipulado focados em nós, voltados para nós, para nós, para nós, para nós. Virou uma autoajuda e a gente não percebeu. Ao invés de focar em quem Deus é e deixar que essa verdade molde a forma como a gente vai reagir, nós focamos na reação, a sermos melhores, a vivermos melhores, a sermos a melhor versão de nós mesmos, porque nós conseguimos. E não a sermos a melhor versão de nós mesmos, nos enraizando em Cristo, nos firmando e nos estabelecendo nele e deixando que essa mudança aconteça de dentro para fora. Enfim, nossas raízes, nosso medo é que as nossas raízes estejam, ainda que citando versículos bíblicos, em solo de areia. Como a Jen Oshman coloca no livro, em vez da gente buscar a liderança do Senhor, a gente está buscando liderá-lo e ditar o que a palavra do Senhor diz para nós. E também é por isso que aquele episódio da semana passada, esse de hoje e o próximo, que a gente ainda vai estar trabalhando nessas bases, eles são tão essenciais. E eu espero de coração que ninguém assista o que vai vir depois. Quando a gente for falar sobre gratidão, sobre bondade, sobre paciência, sobre domínio próprio, não assista aqueles de forma dissociada de tudo aquilo que a gente está vendo hoje. E nem se irrita demais comigo, mas essas alturas eu acho que você já me conhece, se eu repetir essas bases vez após vez, revisão após revisão. Porque não dá pra gente se reunir aqui, semanalmente, e falar sobre como ter paciência, como ser mais humilde, mais alegre, mais grato, dissociado do Evangelho. É porque nós estamos enraizadas nele, que nós também nos edificamos nele. Isso é essencial. E isso pode ser que implique para a maioria de nós numa mudança de dieta. E nesse sentido, a Jen Oshman, no seu livro, para quem chegou depois, Que Eu Diminua, Encontrando a Alegria Duradoura na Era do Eu, publicado pela Editora Fiel, no capítulo que deu nome a essa live, Você é o que você come, ela faz uma analogia muito interessante sobre isso. Ela diz que é como se a gente estivesse numa dieta diária de Big Mac, quando nós podemos comer filé mignon. Veja, a gente está numa dieta diária de Big Mac, sendo que dá para comer filé mignon. O que isso significa? Big Mac é comestível, certo? Dá para comer. Dá para comer todo dia? Dá para comer todo dia. Mas muitos dias seguidos de Big Mac, inevitavelmente vai ter suas consequências na sua saúde. Não deixa você bem nutrida. Além disso, existe um mundo de pesquisa provando para nós que esse tipo de comida, que a gente chama de junk food ou fast food, né? Esse tipo de comida tem aditivo, atrás de aditivo, que tem por objetivo ou que tem como consequência nos viciar nesse tipo de alimentação. E você deve concordar comigo, porque nenhuma de nós, eu acredito, ninguém, depois do almoço, encosta a cabeça na cadeira e fala, nossa, preciso de um alfacinho agora. Agora um alfacinho, umas gotinhas de limão, era tudo que eu preciso para conseguir enfrentar o dia. Não. Ou ninguém também diz, hoje eu tô com uma fome específica, escarola. Eu não quero outra coisa, eu quero escarola. Não, ninguém faz isso. Nem que a sua alimentação seja super regrada. Esses alimentos não te dão essa sensação, não te dão esse craving, esse desejo, né? Mas o chocolatinho, o pudim, o salgadinho entupido lá, né, do glutamato monossódico, esse tipo de alimento faz a gente desejar, faz a gente querer. Mais do que eu gostaria de admitir, eu me percebo presa num ciclo de comer mal, irracionalmente desejando mais de uma comida pouco nutritiva, ou até comida que eu sei que eu deveria evitar. E por quê? Por que eu me vejo presa nesse ciclo? E tantos de nós nos vemos tantas vezes presos nesse ciclo também. Porque essa comida é ruim? Não, porque ela é boa, ela é gostosa. Ela me dá aquilo que eu quero. Ela não me dá aquilo que eu preciso, mas ela me dá aquilo que eu quero. Nós temos sido criados muitas vezes com fast food espiritual. E nós estamos subnutridas. A gente precisa, nesse sentido, de uma reeducação alimentar e espiritual. O Evangelho é o alimento mais nutritivo e completo que nós podemos ingerir para as nossas almas. E nele não tem glutamato eusódico, nada de mim. O Evangelho é sobre Cristo, crucificado, ressurreto e que vai voltar. Esse é o nutriente que a gente precisa, é disso que a gente precisa. A gente precisa de uma reeducação alimentar. Porque o que você come não adianta. E porque a alternativa é melhor. É melhor.
Então, qual seria um Big Mac espiritual? Que tipo de junk food a gente tem se alimentado com tanta frequência que tem feito mal para nós, muitas vezes sem a gente perceber? Acredite em você mesma. Acredite em você mesma. Esse Big Mac faz um estrago e tanto. E tanto. E é uma junk food. É uma junk food bonita. Ela é atraente. Nós somos atraídos por isso. Ninguém chega no Big Mac... Ninguém chega para comer um Big Mac pelo que realmente está dentro da caixa. A gente chega pelo Big Mac pela foto que mostraram para nós que o Big Mac será. Porque quando a gente abre a caixa, dificilmente tá igualzinho. Você já deve ter passado por isso, né? Nós somos atraídos pela beleza quando a gente vai consumir alguma coisa. Além disso, o acredite em você mesmo é tão sutil que ele está presente em tudo. Acredite em você mesmo, você consegue abrir esse pote de palmito que tá difícil. Acredite em você mesmo, se você quer correr uma maratona, você consegue. Você pode, você só tem que acreditar. Acreditar no quê? Em você, nas suas capacidades, nas suas habilidades. E isso não demorou para entrar na igreja. Não demorou. Deus quer que você seja feliz. Então busque a sua felicidade. Isso é a vontade de Deus para você, a sua felicidade. Porque você é capaz e você já tem tudo o que você precisa aí mesmo nesse seu coraçãozinho de princesa. Você já tem tudo o que você precisa dentro de você. Você é cheia de recursos, use esses recursos. Enganoso, Big Mac, bonito, comida que não presta. Junto com essa ideia, vem a outra falsa e super danosa ideia de que Deus quer que você seja feliz com você mesma e que você trate os outros bem. E que se você estiver vivendo isso, tá tudo certo. E tem muito crente vivendo assim hoje. Deus é desnecessário. Então, a não ser que a sua felicidade esteja ameaçada ou a liberdade do outro entre em perigo, você pode viver sua vida sem Deus. Sem Deus. Siga a vida fora isso. Sendo uma boa pessoa, tudo vai dar certo no final. Big Mac. Fast food, junk food. É bonito? Pode parecer bonito, mas é pouco nutritivo. Vai te levar a problemas se você continuar nessa dieta. Deus está de fora. Deus está de fora. Você está no centro. E outro ingrediente que torna o Big Mac do acredite em você mesmo tão atraente é que o evangelho da prosperidade caminha de mãos dadas com ele. Se você tiver fé, e aí até parece que está saindo de dentro de nós e voltando para Deus, né? Se você tiver fé, tudo vai dar certo. Se você tiver fé, sucesso e só alegrias se abrirão diante de você. Isso vem de uma crença não dita, mas muito crida, de que Deus quer que a gente seja feliz e bem-sucedido aqui nessa terra. E como filhas dele, a gente não deveria esperar dificuldade ou sofrimento. Se eles aparecem, é porque eu não tenho fé. Então eu preciso fortalecer a minha fé para que então o meu caminho se livre, se abra, né? E a Bíblia é totalmente contrária a isso. Nós precisamos de reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Esses são alguns dos Big Macs que a gente tem consumido com tanta frequência, muitas vezes sem perceber, que tem nos viciado e nos afastado da comida de verdade, da comida que nos dá aquilo que nós precisamos. E veja, o Big Mac, você até pode estar atrelando assim, mas Naná, você falou algumas coisas aí que no fim não estão totalmente erradas. Beleza, o Big Mac ele não é de todo ruim. Eu lembro que uma vez teve uma aula na igreja sobre nutrição e aí a professora que estava dando aula, ela colocou uma imagem que tinha, acho que era Big Mac, cachorro-quente, enfim, todas aquelas junk food lá que, né, dá aquela abrida no apetite, mas você também fica, puxa, né, tô na aula de nutrição, eu tenho que responder que isso é errado. E aí alguém falou assim, acho que a pergunta foi, você acha que alguma das coisas que estão aí, elas realmente nutrem o seu corpo? Se eu não me engano, foi essa a pergunta. E aí ficou aquele silêncio, porque claramente a resposta era não. E alguém falou, o Big Mac ali, o pão tem gergelim. O gergelim é rico em cálcio. Aí você fala, tá bom, beleza. Mas assim, você não vai se alimentar de Big Mac todo dia só porque o gergelim é rico em cálcio, entendeu? Mas tem alface, tem tomate, tudo bem. Mas o conjunto da obra ainda é extremamente danoso para a sua saúde. E é a mesma coisa aqui. É bíblico mesmo que você e eu fomos criados por um Deus bondoso. É bíblico que nós somos feitas de forma assombrosa. É bíblico que Ele nos deu bons dons, talentos, habilidades, recursos para a gente trabalhar aqui e conquistar muitas coisas. Tá bom, esse é o gergelim. Beleza, esse é o gergelim. Mas esse pensamento, ele se torna extremamente falido quando nós confiamos em nós mesmas para voltarmos para dentro de nós em busca de força. É um falso evangelho, Ele vem de dentro. O verdadeiro evangelho vem de fora.
E no fim das contas, o falso evangelho ele é legalista, porque ele te manda fazer uma coisa para conquistar um resultado. Em vez de estar em Cristo, o foco está em você. E essa raiz é frágil, porque esse solo está errado. E você está construindo a sua dieta na base de fast food. E inevitavelmente a dieta fast food traz a conta. Pode ser que demore. Talvez você esteja assistindo aí com seus 19, 20 anos e pensando, eu como Big Mac uma vez por semana, tá tudo ótimo. A conta vem. A conta vem. Com 20 anos, tudo é bonitinho, só Big Mac, mas tá tudo em ordem. Mas com 30, com 40, a conta vem. É falho. É falho. E quando a gente percebe o castelo de areia que a gente construiu em torno de nós, raízes frágeis num solo ruim, dieta viciante em coisa gostosa, mas pobre em nutriente, a gente precisa urgentemente de mudança. E a porta de entrada é confissão. Confissão. Tá tentando acreditar em você mesma? Não deu certo? Não dá certo. Você não consegue. E você precisa confessar. Eu não consigo. Não dá. Eu não consigo desenvolver na minha vida nenhuma das características que nós vamos ver nas próximas semanas na força do meu braço. Não consigo. Eu não sou suficiente. Eu não consigo desenvolver paciência, eu não consigo desenvolver domínio próprio olhando para mim, achando que está em mim a força para isso acontecer. Eu não sou tudo aquilo que eu preciso e também não está dentro de mim aquilo que eu preciso. Mas Jesus está comigo. Ele é suficiente. Ele é tudo o que eu preciso. Mais dele, menos de nós. Quanto mais nós acreditarmos em nós mesmas, mais nós vamos recusar a graça. É a mesma coisa que dizer, eu tô de boa, eu não preciso de ajuda. Quando nós confessamos, nós temos alegria. Onde o pecado abundou, a graça é superabundante. Nós somos salvas pela graça. E a graça não só nos salva, mas ela também nos ensina e nos capacita a viver como salvas. Como a Jen Oshman bem coloca, não apenas ingressamos em um relacionamento com Cristo pela graça, mas a graça é também a forma pela qual o nosso relacionamento é sustentado. É um ciclo rotineiro de chegar no fim de nós mesmas e de renovar as nossas mentes naquilo que é verdadeiro, confessando que a gente é falho e que a gente precisa de Jesus Cristo a cada hora. Para crescer em paciência, para crescer em alegria, para crescer em domínio próprio, para crescer em benignidade, para crescer em amor, para crescer em tudo. Nós precisamos dele a toda hora. Nós sempre vamos ter que escolher entre comer o Big Mac, entre comer o fast food, o junk food, ou o filé mignon. Sempre. A gente sempre vai estar tentada a escolher pela pressa, a escolher pela fome excessiva, pela imagem do que parece atraente. Nós sempre seremos tentadas a escolher nessa direção. Pela fome excessiva que engana e faz pensar que a gente precisa de algo, quando o que a gente realmente precisa para nos nutrir é de outra coisa. Quando a gente está enraizado em Cristo, é dele que também vem a nossa nutrição. Mais dele, menos de nós. Mais dele, menos de nós. Menos, como ela bem coloca, menos eulogia, mais teologia. Mais teologia. Menos estudos que falem sobre mim. Menos estudos que falem sobre mim, mais estudos que me ensinem quem Deus é e como isso molda quem eu sou. Crescer no conhecimento dele, olhar para ele. Isso é reeducação alimentar espiritual. A boa notícia é que se você consegue reeducar o seu paladar, e muitas vezes parece impossível, mas dá. Você sabe, paladar infantil tem solução. Se você está ficando mais velha, talvez você já esteja ali olhando para o doce de abóbora com outro olhar. Isso é reeducação alimentar, o seu paladar vai mudando, é possível mudar, certo? Se dá pra você começar a gostar de figo em calda, por exemplo, né? A gente consegue tirar o fast food da jogada e começar a fazer escolhas melhores, que não serão estranhas a princípio, não é uma coisa natural. Eu deixar de escolher uma coisa que antes me viciava e começar a escolher uma coisa pela nutrição que isso me traz. Mas a gente se acostuma a isso. E o Espírito nos capacita a isso. E eu sei que parece que eu estou falando da dieta, pode ser que eu esteja para você também, mas estamos falando especificamente da aplicação espiritual, certo? É difícil no começo, é estranho a princípio eu olhar um alimento que eu me acostumei tanto a comer do outro e agora eu preciso comer um alimento sólido, mas é possível essa reeducação e o Espírito Santo nos capacita a essa reeducação alimentar espiritual, digamos assim. Então, da mesma forma que qualquer vício ou mau hábito, isso nem sempre é fácil no começo.
A gente vai querer o mais rápido, a gente vai querer o mais barato, a gente vai querer aquilo que a gente está acostumado. Como assim não sou eu? Como assim não depende de mim? Como assim? Como assim? Como assim pensar no outro antes de mim? Como assim? Como assim? Como assim? O carinho no eu, o foco no quanto eu sou maravilhosa, como assim tudo isso vai sumir? Mas à medida que as nossas boas escolhas começarem a aumentar, o resultado vem. Uma mudança nutritiva que acontece de dentro para fora. E mais, como a gente está falando de reeducação alimentar e espiritual, essa mudança vem e ela é operada pelo Espírito Santo. Como a Oshman diz, as nossas papilas gustativas vão amadurecer. Nós vamos ser mais rápidas para perceber os ingredientes bons e os ruins. Lembra? Conhecendo bem a verdade, o que não presta a gente vai identificar mais rápido. O discernimento vai nos levar a uma boa nutrição. Então nós estaremos enraizadas, edificadas e estabelecidas em Cristo. Acreditar em nós mesmas pode até parecer fofo no começo. Acreditar que nós somos capazes e que está dentro de nós pode parecer atraente, mas é junk food. Tem gergelim? Tem gergelim. Tem tomate? Pode ter tomate, mas acaba por ali. O conjunto não é o que você precisa. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele diariamente. A graça nos salva e a graça nos ensina a viver salvas. A graça nos salva e ela nos ensina a viver no reino. O tempo todo nós vamos depender da graça, então, não de nós mesmos. O tempo todo nós temos que voltar para Ele e não para nós. A nossa melhor versão é aquela em que nós sumimos e Ele cresce. Esse é o alimento sólido, enraizadas, edificadas, estabelecidas em Cristo. Não nas comidinhas junk food que nós temos consumido por aí, mas o foco em quem Deus é, o foco em crescer e estabelecer as minhas raízes nele. À medida que ele cresce, nós diminuímos e cresce a nossa piedade. À medida que ele cresce, nós crescemos em ser aquilo que ele nos criou para ser. E a gente está migrando então para a segunda parte da série. Semana que vem a gente vai falar sobre piedade. Piedade, e depois, a partir do 4º episódio, esse aqui é o 2º, a gente vai falar sobre como a gente cresce nela. Ou melhor, como a gente se exercita continuamente nela. Amém? Reeducação alimentar espiritual é aquilo que a gente precisa. E que Deus nos ajude com a esperança de que quando a reeducação alimentar é espiritual, Ele também nos ajude. Estaremos na semana que vem juntas aqui. Beijo pra vocês. Faça boas escolhas alimentares, espirituais especialmente. Cuidado com o gergelim. Deus te chamou para estar enraizada, edificada e estabelecida nele. Boa semana pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.